O Partido dos Trabalhadores. Uma história que começou de baixo para cima. Há partidos que nascem em gabinetes. Há partidos que nascem de acordos entre elites. E há partidos que nascem do chão de fábrica, das periferias, das comunidades, das lutas do povo. O Partido dos Trabalhadores é um desses raros casos na história política mundial. Um partido que não foi criado para o povo, mas pelo povo. Parte 1. O caldeirão que forjou o PT. Para entender o PT, é preciso voltar ao final dos anos 1970. O Brasil vivia sob ditadura militar desde 1964. Os sindicatos eram controlados pelo Estado. A organização independente dos trabalhadores era proibida ou perseguida. Foi nesse contexto que algo extraordinário aconteceu na região do ABC Paulista, São Bernardo do Campo, Santo André e Diadema, o coração industrial do Brasil. Em 1978, os metalúrgicos pararam as máquinas. Não foi uma greve organizada por burocratas sindicais. Foi uma paralisação espontânea, que começou no chão de fábrica e se espalhou como fogo. Em 1979, uma greve geral reuniu mais de 170 mil trabalhadores. Em 1980, nova paralisação, desta vez enfrentando a intervenção direta do regime militar. Essas greves foram o primeiro grande desafio coletivo à ditadura. E revelaram uma liderança que o Brasil não conhecia: Luiz Inácio Lula da Silva, torneiro mecânico, filho de retirantes nordestinos, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Mas o PT não nasceu apenas das fábricas. 3 grandes forças convergiram para sua fundação. Primeiro, o novo sindicalismo, autônomo e combativo, que recusava a tutela do Estado. Segundo, as comunidades eclesiais de base, o CEBS, grupos da Igreja Católica Progressista, inspirados pela teologia da libertação, que organizavam as periferias urbanas e rurais em torno da defesa dos mais pobres. Terceiro, intelectuais, artistas, ex-presos políticos e exilados que voltavam ao Brasil após a Lei da Anistia de 1979, trazendo experiência de organização e pensamento político democrático. Parte 2. O Nascimento. Em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, o Partido dos Trabalhadores foi oficialmente fundado. O manifesto de fundação declarava: o Partido dos Trabalhadores nasce da vontade de independência política dos trabalhadores, já cansados de servir de massa de manobra para os políticos e partidos que não representam seus interesses. Era uma declaração de independência política da classe trabalhadora brasileira. A ficha de filiação número 1 foi assinada por Apolônio de Carvalho, veterano da resistência francesa. O partido já nascia com uma diversidade impressionante: operários, professores, padres, artistas, camponeses, intelectuais. Parte 3. Crescendo pelas bases. Nos anos seguintes, o PT cresceu construindo estruturas de base, núcleos de bairro, diretórios municipais, movimentos setoriais. Em 1982, elegeu seu primeiro prefeito, Gilson Menezes, ferramenteiro, em Diadema. Em 1983, o partido ajudou a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT, que se tornaria a maior central sindical da América Latina. Em 1984, o PT foi protagonista do movimento Diretas Já, que reuniu milhões de brasileiros nas ruas exigindo eleições presidenciais diretas. Foi a maior mobilização popular da história brasileira até então. Em 1988, parlamentares petistas participaram ativamente da Assembleia Constituinte, garantindo avanços históricos em direitos sociais, trabalhistas e na democratização das políticas públicas. Em 1989, na primeira eleição presidencial direta após a ditadura, Lula chegou ao segundo turno. Perdeu para Fernando Collor, mas o PT consolidou-se como a segunda força política do país. Parte 4. A chegada ao poder. Após 3 tentativas, em 2002, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente da República com mais de 52 milhões de votos. Pela primeira vez na história do Brasil, um operário sem diploma universitário chegava à presidência. O discurso de posse, em 1º de janeiro de 2003, foi uma declaração de intenções. Enquanto houver um irmão brasileiro passando fome, teremos motivos de sobra para nos cobrirmos de vergonha. Os governos do PT implementaram um conjunto de políticas que transformaram o Brasil. O Bolsa Família, o maior programa de transferência condicionada de renda do mundo, retirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. O programa Fome Zero e a política de segurança alimentar levaram o Brasil a sair do mapa da fome da ONU em 2014.
O programa Luz para Todos levou energia elétrica a mais de 3 milhões de famílias em regiões isoladas. O Minha Casa, Minha Vida construiu mais de 5 milhões de moradias para famílias de baixa e média renda. A expansão das universidades federais, com 18 novas instituições e mais de 200 novos campi, democratizou o acesso ao ensino superior. O ProUni e o FIES beneficiaram 3 milhões de jovens. A política de valorização do salário mínimo garantiu ganhos reais acumulados de 74% acima da inflação. A renda dos 20% mais pobres cresceu 84% no período. Em 2010, o Brasil elegeu sua primeira mulher presidente, Dilma Rousseff, que deu continuidade aos programas sociais e lançou mais médicos, levando 18 mil médicos a regiões vulneráveis. Parte 5. Resistência e retorno. Em 2016, Dilma Rousseff sofreu um processo de impeachment aprovado pelo Congresso, encerrando um ciclo de 13 anos do PT no Executivo Federal. O debate sobre a legitimidade desse processo dividiu o Brasil e continua vivo até hoje. Em 2022, após um período de perseguição judicial que ficou marcado na história, Lula foi eleito para um terceiro mandato com 60 milhões de votos, o candidato mais votado da história do Brasil. Em 2023, a extrema pobreza caiu ao menor nível histórico, 4,4% da população, segundo o IBGE. Conclusão: a história do PT é a história de um partido que provou ser possível fazer política diferente, que nasceu das margens e chegou ao centro, que construiu suas bases no chão de fábrica, nas periferias, nos campos, nas comunidades. Um partido que, quando chegou ao poder, não esqueceu de onde veio. Essa é a história do Partido dos Trabalhadores. Uma história que ainda está sendo escrita.